Muito bem, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo ao 2 Coríntios 4. A partir do verso 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Vamos à leitura. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós temos também, e por isso também falamos, sabendo que o ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante em ação de graças, para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Capítulo 5, versículo 1: Deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, te agradecemos, querido Deus, pelo privilégio de estarmos na sua casa e ouvirmos, Senhor, a sua palavra. Agradecemos, Senhor, pelos cânticos, os hinos que já foram cantados, a sua palavra que já foi lida, e queremos pedir, Senhor, através do teu Espírito Santo, que esteja então trabalhando em cada um desses corações, em cada uma dessas vidas, para o ouvir, Senhor, da sua palavra. E se temos alguém, Senhor, nessa noite que ainda não entregou sua vida, Senhor, ainda não se decidiu por Cristo, que segundo o seu querer, Pai, seja tocado para a salvação que há em Cristo Jesus, que essa alma venha, Senhor, a ser então salva pelo teu Filho amado. Pai eterno, abençoe, Senhor, todas as almas que estão aqui nessa noite, e também os demais que não vieram, seja por motivo de saúde, Senhor, seja por qualquer outro motivo, mas que o Senhor então esteja cuidando de cada um, e também, Senhor, zelando pela vida de cada um deles. Pai eterno, abençoe, Senhor, este momento, e que a tua palavra, Senhor, ela fale ao nosso coração e ao mais profundo, Senhor, da nossa alma. E é em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo,
e com o perdão dos nossos pecados, que nós orando sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre o texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, a segunda carta dos Coríntios, é que nós, e não somente nós, mas creio que todos os homens, em todas as eras, em todos os tempos, fomos afetados e somos afetados de uma maneira assim violenta. A igreja de Jesus Cristo, os homens, a humanidade, o crente ou não crente, são afetados pelas coisas temporais que nós vivemos. Porque as coisas temporais, o que são coisas temporais? Coisas temporais são coisas deste mundo. Então, para você entender o que é temporal, você tem que entender esse mundo, porque tudo aqui passa. Nós estávamos lá no dia 1º e estava passando a foto de alguns irmãos que já morreram, ou seja, alguns filhos que já enterraram seus pais. Então nós temos alguns aqui de nós que já não tem mais o pai, já não tem mais a mãe, porque a mãe e o pai já se foram. E vai chegar o dia em que os nossos filhos, pela vontade de Deus e pela sequência da vida, se Jesus não voltar, eles vão estar então nos enterrando. Porque nós vamos morrer, porque nossa vida nesse mundo é temporal, que é tudo passa. Mas nós temos visto que através dos tempos, até mesmo os crentes, os cristãos, aqueles que deveriam ter uma fé, uma visão e entendimento diferente de todas as coisas, são tão afetados quanto os não crentes com a questão das coisas temporais da nossa vida. E nós somos afetados de maneira violenta, meus irmãos. Olha, nós temos aí e vivemos sofrendo por causa dos nossos vãos pensamentos, a nossa vã maneira de viver. A Bíblia diz que nós temos muitos pensamentos vãos, pensamentos que estão fora dos pensamentos de Deus, pensamentos que estão fora de tudo aquilo que se enquadra dentro das Escrituras e do reino dos céus. A nossa vã maneira de viver, porque o mundo ainda nós estamos vivendo por aparência. Nós estamos julgando as coisas com aparência. Nós estamos fazendo um cálculo das coisas temporais na nossa vida pela aparência com que ela se apresenta na nossa vida. E aí Paulo está escrevendo um texto aqui, ele está falando, escrevendo para uma igreja lá, a igreja chamada Igreja de Corinto, ele está escrevendo a sua segunda carta, e ele está dizendo sobre Cristo, que a pregação é de Cristo, e que todos os dias nós somos entregues à morte. Porque, olha, você quer ver um problema que nós temos? Nós estamos preocupados em preservar o nosso status. Você quer ver uma coisa que as pessoas se preocupam? É em preservar o seu status. Enquanto Deus está querendo destruir isso na nossa vida, Deus está querendo demolir essas coisas que são um vão pensamento e uma vã maneira de viver, a gente está querendo levantar o nosso status da nossa vida. Nós estamos querendo preservar aquilo que Deus criou lá para morrer. E aí a nossa mente fica confusa. E nós, como crentes, como servos de Deus, como aquele que tem que ser o justo nesse mundo, aquele que tem que apresentar o Cristo para as outras pessoas, nós estamos sendo afetados tanto quanto as pessoas que não conhecem Jesus. E não deveria ser assim. Nós deveríamos ter um outro entendimento. Nós deveríamos ter aquele entendimento que Paulo está nos dizendo aqui, ó, versículo de número 8: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Mas se você um dia ficar angustiado, porque Cristo ficou angustiado, o Deus que se fez carne se angustiou, e se você um dia ficar angustiado por alguma coisa, que a sua angústia, ela não passe de ser uma angústia, e ela não crie em você uma ansiedade, dúvida, porque nós somos o povo que não tem dúvida.
E então por isso que nós sabemos tratar com todas as dúvidas que aparecem, porque nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus não é duvidoso. O povo de Deus não tem dúvida, então todas as dúvidas que aparecem na nossa vida, nós sabemos tratar com elas. E aí Paulo diz, se você um dia ficar angustiado, mas fique angustiado, mas que essa angústia não deixe nem um traço de ansiedade, de dúvida dentro do seu coração. Porque as coisas temporais, elas vão acontecer na nossa vida. E aí, como igreja, como servo de Deus, individualmente falando, aquele que já tem Cristo, aquele que já tem o Espírito de Deus, aquele que já está sendo guiado pelo Espírito, porque Jesus diz assim, se você é guiado pelo Espírito, você sabe de onde você veio, e você sabe para onde você vai. Porque aquele que é guiado pela carne, ele não sabe nem de onde ele veio, e nem para onde ele vai. Então, ele está ali sujeito, como nós, às coisas temporais desse mundo, mas ele não tem um senso de propósito e destino na sua vida. E aí Paulo ele diz no versículo 8, olha, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque Paulo ele tem esse entendimento dessas coisas no seu coração. Porque a fé do apóstolo Paulo, a sua vida, ela não está sendo palpada, ela não está sendo firmada sobre as coisas temporais que se veem, mas sobre as coisas eternas que não se veem. E a coisa mais importante são as coisas que não se veem, porque a fé se fundamenta não no que você vê, a fé se fundamenta justamente naquilo que você não vê. E quando você fala de fundação, e aí você vai pegar uma casa para construir, a pessoa chega lá e fala, eu quero que você construa uma casa para mim. Mas quanto de dinheiro você tem para gastar? Eu tenho 100 dinheiro. Você tem que entender, então, que você tem que gastar 30 ou 40% do seu dinheiro só para enterrar. Na fundação que ninguém vê. Mas é todo o alicerce que você vai construir em cima dele. Tem muita gente aí, meus irmãos, porque Jesus, quando foi falar de construção, ele disse que tem o prudente e o tolo. O tolo não é o burro, o tolo é o empreendedor, é o astuto, é o espertalhão, que não faz o alicerce e constrói a casa em cima da areia. A casa dele vai ser mais rápida, mais barata, mais econômica, ele vai ganhar mais dinheiro. Então esse fundamento da palavra de Deus que tem que estar dentro de nós, esse alicerce, e não, meus irmãos, as coisas temporais que têm tanto nos afetado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro agora, capítulo 1, versículo 18. Porque ainda muitos estão vivendo sobre as coisas temporais e não sobre as coisas eternas de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos aquelas pessoas assim tão volúveis. Eles não têm uma firmeza, porque eles não estão sobre um alicerce. Eles estão sobre a areia. Por isso que vira e mexe estão titubeando. Porque ainda eles estão vivendo a vida deles sobre as circunstâncias temporais da vida e não sobre as eternas. E aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque as pessoas têm uma vã maneira de viver, porque eles ainda estão julgando e vivendo pela aparência. As pessoas são julgadas e vivem por aparência. Mas se tem uma vã maneira de viver, também tem uma vã maneira de pensar. E é por isso que quando Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim, porque, olha, Deus ele tem que levar cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo, quebrando dentro da nossa mente todos os nossos pensamentos maus, os sofismas que estão dentro da nossa mente, as cadeias, porque muita gente pensa que o problema dele está fora dele, mas na verdade o problema está dentro.
E aí toda aquela vã maneira de viver, aquela vã maneira de pensar, eu ainda penso como o mundo pensa, eu ainda ajo como o mundo age, eu ainda estou seguindo e correndo atrás do mundo, porque eu vivo as coisas temporais que vão passar. Aí você não se esqueça que hoje você enterra o seu pai e sua mãe, mas amanhã os seus filhos vão enterrar você, porque você e eu nós vamos passar. Nossa vida, como diz o Salmo 39, ela vai passar como um conto ligeiro. Agora você fica colocando a sua vida pautada sobre as coisas temporais desse mundo e elas vão passar rapidamente. É porque você ainda não colocou as perspectivas da sua vida sobre as coisas eternas que duram para sempre. Porque Jesus diz assim: o mundo vai passar, o céu vai passar, o mar vai passar, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. E quando a minha vida é firmada sobre aquilo que é eterno, então, meus irmãos, aquilo que é temporal ele não me afeta mais. Quando eu vou enfrentar uma causa temporal na minha vida, eu já sei como é que eu vou olhar para ela e como eu vou tratar ela na minha vida de salvo de crente. Porque eu tenho a impressão que os crentes da nossa época, a alegria deles só vai ser nesse mundo. Se ele tiver que ser feliz, ele vai ser feliz só aqui. Porque ele não tem um peso de eternidade na sua vida. E é por isso que ele ainda está vivendo sobre as coisas temporais desse mundo que passam. E a sua vida não está fundamentada e pautada sobre o eterno. É por isso que nós padecemos angústia, e a nossa angústia se transforma, meus irmãos, em ansiedade, dúvida e todos os males dentro de nós, porque nós estamos sendo pautados pelo temporal e não pelo eterno. Porque se eu compreender dentro da palavra de Deus que o meu Deus me salvou, e o meu Deus é o eterno Deus, e a sua palavra é eterna, e esse mundo vai acabar, a minha vida vai ser interrompida aqui nesse lugar, essa vida mundana, esse tempo aqui que existe, esse cronos que não é o de Deus. A minha perspectiva vai ser eterna, então todas as coisas que sobrevierem sobre mim, mesmo eu não entendendo o que está acontecendo, mas eu vou enfrentar elas a partir de quem eu conheço, e eu conheço Deus. E sei que Deus é eterno, e sei que todas as coisas vão contribuir para aquele que ama a Deus. Mas enquanto a minha vida estiver pautada, eu estiver firmado sobre base temporal, aí eu só sofro. Porque a minha perspectiva eterna acabou. Eu não penso naquilo que é eterno. Eu não penso na eternidade. Eu acho que a eternidade é uma coisa que, sem muita importância. Mas que as minhas realizações pessoais aqui nesse mundo são mais importantes. Você está em 1 Pedro, já vai em 1 João capítulo 2. Vai um pouquinho para frente aí. Você já está em 1 Pedro. Então você já corre um pouquinho para frente, já é 1 João capítulo 2, a partir do verso 14. E aí nós vamos ver aquilo que o apóstolo João, ele deixou escrito para nós. O que a palavra de Deus, ela deixou escrita para nós, que nós temos ainda e somos guiados pelas coisas temporais desse mundo. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é um desejo da carne, é um desejo dos olhos, e é uma soberba da vida. E não é do Pai, mas é do mundo. Versículo 17. E o mundo, o que está escrito aí?
Então tudo que está nesse mundo é temporal. Então, quanto maior o seu desejo, maior a sua concupiscência sobre as coisas desse mundo, mais você vai sofrer, mais você vai viver ansioso, mais você vai viver inquieto, mais você vai viver cheio de dúvida, mais você vai viver perturbado, porque você não está pautado sobre as coisas eternas, mas você está pautado sobre as temporais que passam. E aí João diz assim: o mundo passa, então tudo que você amar nesse mundo vai passar. Porque não são eternas, são temporais. O mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu perguntei para minhas criancinhas lá que eu estava dando aula lá em Pompeia, eu estava lendo o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, onde o paralítico foi levado até Jesus para ser curado. Aí, eu perguntei para eles: o que importa mais? Ser curado ou ser salvo? Ser curado! Eu falei: então, aí você vai ser curado, aí você não é salvo, você vai para onde? Curado. Para o inferno. O que é mais importante na vida de uma pessoa, que ele não entendeu ainda, que esse mundo é temporal, para quem tem problema e para quem não tem, porque o problema um dia ele vai acabar. Você não entendeu ainda, porque você está achando que as coisas vão durar para sempre aqui nesse mundo, e não vão, porque são temporais. Então a mente do homem é o seguinte: eu quero ser curado, eu não quero ser perdoado de pecado, porque a minha vida está sendo regida pelas coisas temporais. Mas Jesus diz: olha, o mais importante é uma pessoa ser salva. Jesus disse que é melhor você entrar no reino de Deus sem as pernas e sem os braços. Mas qual que é a nossa preocupação? Com as coisas temporais. Porque as coisas eternas, elas ainda não estão cravadas, escritas no nosso coração. E é por isso que a gente fica sofrendo. A gente tem esse apego com as coisas do mundo, a gente tem esse apego com as coisas desse mundo, meus irmãos, que é uma coisa impressionante. E aí você, quando você menos esperar, as coisas estão passando. E aí você vai descobrir de uma maneira muito triste que são as coisas eternas que vão ficar e não as temporais. Esse amor, esse apego que nós temos pelas coisas. Volte lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, aí mesmo pertinho, você está aí já. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Olha só o que Pedro vai dizer, meus irmãos, para os feridos que estão dispersos pelo mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro diz assim: purificando a vossa alma na obediência da verdade, por amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados. Você sabe com o que Deus está preocupado? Vamos melhorar a frase aqui, porque Deus não está preocupado, porque Deus não se preocupa. Porque preocupação não faz parte de Deus. Você sabe que Deus ele tem esse intento, é que nós sejamos gerados de novo, nós somos uma nova pessoa. Então sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que você seja essa nova pessoa, esse novo ser, essa nova vida que foi criado pela pessoa de Cristo em você, esse novo homem que foi gerado para tomar lugar desse homem maligno. Então o que Pedro está dizendo? Olha, sendo de novo gerados, versículo 23, não de semente, como é que é a semente, a primeira semente? É uma semente que se corrompe, que apodrece, que estraga, que morre, que acaba. Mas quando você foi gerado de novo por Deus, com as coisas eternas do Pai, pela salvação que é em Cristo, aí então Pedro diz assim: não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi o quê? Evangelizada, foi pregada. Porque eu estou pregando para vocês aqui, não é para vocês ficar resolvendo probleminha dessa vida. O que a igreja de Jesus ela tem por algo principal é fazer com que o salvo ele entenda que ele é um salvo e agora ele vive para o reino de Deus e toda a sua perspectiva está no reino. E que as coisas temporais desse mundo, sejam elas boas ou ruins na sua vida, elas vão passar. E que toda a glória de Deus vai ser manifesta lá quando Deus vier com o seu reino glorioso e nos levar para viver eternamente, porque Deus trata conosco com coisas eternas. O grande problema nosso é que nós queremos vir até Deus para resolver problema temporal. A maioria das pessoas que chegaram até Jesus foi para quê, meus irmãos? Para resolver os problemas temporais que eles tinham. Não foi para tratar das coisas eternas, não foi para tratar sobre o reino, não foi para afirmar sua vida, pautar ela sobre a base infalível que são as coisas eternas de Deus, mas a minha palavra que permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então igreja não é para ensinar a pessoa a arrecadar a bênção de Deus. Igreja é para ensinar a pessoa a ser uma bênção. Igreja é para você ser uma bênção na vida de uma outra pessoa. Para ela olhar para você e falar assim, ó, eu vejo Cristo naquela vida. Eu vejo Jesus. Porque essa pessoa não se pauta nas coisas temporais, mas ela está firmada nas eternas. E Deus tem tratado com isso com o homem desde o princípio. Livro de Gênesis, capítulo 9. E essa Gênesis, meus irmãos, que foi a primeira criação, isso aqui foi feito não para durar, não. O primeiro livro da Gênesis não foi feito para durar, para permanecer para sempre, foi feito para morrer. O problema nosso é que a gente quer viver para sempre nesse mundo. A gente não quer se desfazer, porque a gente tem esse apego, esse amor ao mundo. E aí então no capítulo 9 do livro de Gênesis, e versículo 16, quando Deus fez o pacto com Noé, quando o dilúvio já tinha devastado todo o ser vivente que existia, porque Noé não ficou 40 dias e 40 noites dentro da arca, Noé ficou 1 ano, 1 mês e 27 dias. Porque só para baixar o nível da água da montanha mais alta demorou 5 meses, 150 dias. Então não pense que não ficou 40 dias, 40 noites, porque não foi não. Ficou 1 ano, 1 mês, e só saiu de lá no 27º dia, porque Deus mandou ele sair. E aí quando Deus vai fazer o pacto com Noé, sobre agora Noé ia ver, e todo homem que nascesse agora ia haver uma nuvem de chuva, o que ele ia pensar? Vai vir um dilúvio. E aí no capítulo 9, no versículo 16, então Deus diz assim: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei. Então quando você vê o arco-íris formado, isso aí é o pacto que Deus fez com o homem, que nunca mais ele destruiu o mundo com água. Então quando o arco-íris sair lá, é a aliança que Deus tem conosco. E aí então Deus está lembrando o homem, olha, eu verei para me lembrar do concerto. Que concerto, meus irmãos? Eterno. Então Deus trata conosco com que coisa, meus irmãos? Com coisas eternas e não com coisas temporais. Deus, quando vem falar conosco, como Ele é um ser eterno, que Ele não tem começo e não tem fim, Ele é a eternidade em pessoa, então Ele trata com nós, que somos pessoa temporal nesse mundo, mas com coisas eternas. Então eu vou me lembrar. Então, lá, há 4, 5 mil anos atrás, quando Noé sofreu, então o mundo sofreu e foi devastado pelo dilúvio, Deus fez um pacto eterno com o povo. Olha, o arco-íris é a lembrança do meu concerto que eu tenho com você.
Porque eu sou um Deus eterno e todas as coisas que eu trato é um conceito eterno entre Deus e toda alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é um sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Muito bem. Agora, como que nós estamos enfrentando as coisas temporais da nossa vida? Quando chega aquele problema lá na porta da sua casa, quando o problema se instaura lá na sua família, quando a coisa enrola lá dentro da sua família, da sua casa, seja problema de doença, financeiro, sei lá o que, casamento, o que possa acontecer, como que você trata as coisas temporais? Se você não estiver firmado nas eternas, então você vai fazer como todos os homens fazem. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Você já está aí no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, 1 Samuel capítulo 17. Então nossa vida não tem que ser pautada sobre as coisas temporais desse mundo, mas sim sobre as eternas de Deus. Porque senão você vai viver uma vida frustrada nesse mundo, você vai viver 80 anos aqui desesperado, sem saber de onde você veio, sem saber de onde você vai. Capítulo 17 de 1 Samuel, do versículo 4 ao versículo 7. E então, aqui é a famosa batalha do Vale do Carvalho entre os israelitas e os filisteus. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia cravas de bronze em cima dos pés, e um escudo de bronze no meio dos seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro diante dele, o escudeiro. Então você vai fazer como o povo de Israel fez. O dia que a coisa temporal aparece na sua frente, a dificuldade chega lá, o que você faz? Você começa a medir ele, você começa a dimensionar o problema para ver se você, com as suas forças, tem condição de derrotar ele ou não. De longe, eles conseguiram dimensionar o gigante. Ó, ele tem tanto de altura, o peso da lança dele pesa tanto, então fazendo a dinâmica da força, se ele pegar aquela lança e empregar com força, aquilo vai bater assim na gente, vai derrubar uns 12 de uma vez. Olha, o homem é muito grande, mas já tirou toda a dimensão dele. Então é assim que você vai tratar as coisas temporais. E é assim que os crentes, denominados crentes, estão tratando guerra espiritual. Eles vão lá, fazem um mapeamento da vida deles, escrevem tudo da vida dele, do passado dele, do nome dele, para alguém chegar lá e falar assim: aqui está o problema da sua vida. E aí então chegou Davi. Sabe como é que Davi faz guerra espiritual? Sabe como é que ele faz? Ele chega lá no dia da batalha, ele ouve todo aquele comentário do Golias, do gigante, ele passa a ouvir todo aquele insulto, e ele está ali ouvindo o versículo 23 do capítulo 17, e estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército filisteu um guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gato, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a fonte de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então Davi, olha como que ele faz guerra espiritual. Ele chegou na batalha, estava todo mundo com medo. Todo mundo sabia qual era o tamanho do Golias, como era a força do seu braço, qual era o tamanho da lança, como é que era o escudo, quando pesava a espada, todo mundo sabia. Ele chegou, ele olhou de longe ele olhou o Golias assim e falou assim: ó, eu vejo daqui que aquele filisteu não é circuncidado. Ou seja, então tem Deus. Olha só como a gente deve fazer guerra espiritual. Então tem Deus. E aquele cidadão ali que está ali gritando, ele não representa as coisas eternas de Deus.
vai o quê? Passar. Então ele representa as coisas temporais. Mas tem Deus, que é o eterno, que existe antes de tudo e que vai continuar existindo. E eu, Davi, sou a própria representação do propósito eterno de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Aí entra aquelas pessoas com aquele preciosismo desgramado, né? Ele pega, ele vai lá, vê que Davi foi pegar 5 pedrinhas, e as 5 pedrinhas são 5 ministérios, e aquela blá 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 danado, e não tem nada disso. O Davi olhou mais ou menos na distância, ele era pastor de ovelha, já está acostumado a tacar pedra em urso e leão. Ele falou, mais ou menos daqui até lá eu acerto, eu tenho 5 pedras para tacar nele. E então Davi é o seguinte, eu vou contra esse gigante, porque ele não representa as coisas eternas de Deus, mas eu represento o propósito eterno de Deus. E as coisas eternas vão sobressair sobre as temporais. Então esse gigante, nem que ele tiver que engasgar hoje com a minha orelha, ele vai morrer. Então como é que você trata as coisas na sua vida temporal? Fala para mim, meus irmãos. Você fica dimensionando ela, olhando o tamanho, preocupado, morrendo de medo? Fala para mim. Fala para mim como você luta espiritualmente. O eterno Deus. Então Davi entendeu, eu tenho 5 pedras, então daqui até lá, 5 pedras eu trago nele. Então hoje, esse incircunciso, ele vai cair, porque ele não faz parte de Deus que é eterno. O problema nosso é que nós somos enganados pelo nosso diagnóstico. E o Davi derrubou o Golias com uma perna. Porque as coisas eternas de Deus, elas vão permanecer, mas as temporais vão passar. E como que você vai enfrentar isso na sua vida? Fala para mim. Como que você vai passar pelas temporais? Quando você faz parte do propósito eterno de Deus, e se você for um salvo, você faz parte do propósito eterno. E o eterno vai sobressair ao temporal, porque o eterno vai permanecer. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Quando Jesus está falando com os homens, no Evangelho de João, capítulo 8, falando com aquele povo lá que gosta de debater com Jesus, gosta de bater boca, não conhece nada de palavra de Deus, mas adora ter uma discussãozinha. E aí Jesus então olha para eles, no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 14. Jesus diz assim, olha, Evangelho de João 8, 14. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde, mas vós que sois guiados pela carne, vocês não sabem nem de onde eu vim e nem para onde eu. Então quem é guiado pelo propósito eterno de Deus, pelas coisas eternas da palavra de Deus, ele sabe da onde ele veio e para onde ele vai. Agora aquele que é guiado pela carne, ele não sabe de nada, porque ele ainda está sendo pautado pelas coisas temporais da sua vida, e por isso ele vive angustiado, com medo e temendo, e cheio de dúvida. E aí quando você chega diante de Deus, pautado sobre as coisas eternas, você não tem dúvida de nada, porque você já sabe, tem o eterno Deus, sua palavra é permanente, o seu reino não pode ser destruído. O que eu tenho que vencer na minha vida? A minha vã maneira de viver. O que eu tenho que vencer na minha vida? A minha vã maneira de pensar, porque são os meus pensamentos que vão contra a palavra de Deus. É a minha boa maneira de viver e de pensar como as pessoas naturais, que não têm o Espírito Santo,
porque elas são guiadas pela carne. Então por isso que elas não sabem nem de onde elas vêm, nem para onde elas vão. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem certeza de todas essas coisas, e ele tem essa convicção. E de que mesmo que ele não apalpe isso com a mão, ele vai continuar vendo aquele fato ali na frente dele. Mas o problema nosso é que nós somos guiados pelas coisas temporais. Porque as coisas temporais que nos afetam, são as coisas temporais que atrapalham a nossa vida, são as coisas temporais que colocam um monte de dúvida dentro do nosso coração, enche de medo, de ansiedade, de inquietação. E aí Jesus diz assim, a palavra de Deus diz, não deve ser assim não, meu querido. Porque agora você faz parte do propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1. Quando Paulo vai falar sobre as coisas eternas de Deus, meus irmãos, ele sabe o que ele está falando. O problema nosso é que a nossa vida só está pautada naquilo que a gente vê e a gente julga segundo a aparência. Efésios capítulo 1, versículo 11. E aí Paulo vai dizer assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido... Qual que é a palavrinha que está na sua Bíblia, por favor? Pois é, meus irmãos, tem gente que não acredita nessas coisas, né? Ele acha que ele que conduz a vida dele, que ele tem que atravessar a olhando na rua de um lado para o outro, porque ele, né? Que ele está preservando a vida dele. Isso aí não é inteligência e prudência. Ele não sabe se ele atravessar a rua de um lado para o outro, ele, lá da calçada, sai um carro lá e... Fica adiantou você olhar na rua. Ele está andando lá no Rio de Janeiro, tem um tiroteio lá, um monte de bala perdida, ele atravessou o semáforo certinho lá, certinho, bonitinho, chegou lá do outro lado, ele tomou um tiro. Aí ele que conduz a vida dele, fala para mim. Fala para mim se é você que manda na sua vida. Fala para mim. Predestinado. Presta atenção. O Davi tinha uma certeza de uma coisa, que nem se fosse para o Golias morrer com a orelha dele engasgado lá, ele ia morrer. Porque aquele era o dia dele, acabou. Capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 8. E aí Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja concedida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, no qual nós temos a ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, porque esse é o propósito eterno. E quando você faz parte do propósito eterno, meus irmãos, as coisas temporais não vão prevalecer, porque as coisas temporais passam e o eterno fica. Apocalipse capítulo 2. Aquele que é guiado pelo Espírito, e somente aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem um senso de propósito e destino. Quem não tem isso, meus irmãos, é porque ainda está sendo guiado pela carne, que ele que guia a vida dele. Ele é um natural, como Jesus diz. Apocalipse capítulo 2. Igreja de Esmirna. Olha o que Jesus escreve para essa igreja. O encorajamento que Deus traz para ela
Deus não traz para ela nenhuma correção, Deus não traz para ela nenhuma palavra de exortação no sentido de corrigir, não. Deus traz uma palavra de ânimo. E a palavra de ânimo aqui é para que essa igreja não julgue as coisas pela aparência, e nem pelas coisas que vão acontecer com eles, temporais. Vamos ler a Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto que diz: eu sou o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então a primeira coisa que Deus quer ensinar para a gente aqui, olha, eu quero falar uma coisa para você: eu sou o que começou isso, e eu sou o que vai terminar isso. Então isso vai acabar do jeito que eu quero, e quando eu quero. Por isso que eu sou o primeiro e o último. Então, no meio dessas coisas aqui, o que você não entender, você entende, eu sou o primeiro e o último. O que você não entender no meio do caminho, você vai vencendo por quem você conhece, que é Deus. Porque Jó não entendia nada do que estava acontecendo com ele, mas ele esperava que o Redentor desse se levantasse sobre a terra. Então a primeira coisa que você tem que entender: Deus começou, Deus vai, e no meio do caminho, se você tiver que chorar, padecer, sofrer, fica tranquilo, porque você já sabe o final. Porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Versículo 9: eu sei das tuas obras, a tribulação e pobreza. Então Deus está dizendo assim, ó, não julgue a sua situação pela aparência, porque senão você vai ser enganado pelo diagnóstico. Porque hoje as pessoas pensam que igreja boa, igreja grande, cheia de gente. E aí Deus está dizendo assim, olha, eu conheço vocês, eu sei da sua tribulação e da sua pobreza, entre aspas, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem e não são judeus, mas são da sinagoga de nada temas dessas coisas que há. O que vai acontecer com você? Próxima palavra. Você vai o quê? Padecer. Então é por isso que nós temos que ficar angustiados, mas nunca desesperados. Por isso que nós devemos chorar, mas que o nosso choro seja um choro sem desespero. É por isso que nós podemos ficar angustiados, mas nunca ansioso e nem duvidoso, porque nós sabemos que nós vamos padecer. Mas aí você entende, o meu Deus eterno é o princípio e o fim de todas as coisas. E eu estou firmado sobre as coisas eternas e não sobre as temporais, porque todas elas vão passar na minha vida. Versículo 10 ainda: e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10. Então a nossa tribulação tem um dia para começar e um dia para. Amém? Então fica tranquilo. Deus está dizendo assim, olha, a tribulação, ela tem um dia para começar, mas ela tem um dia também para terminamos. Porque a sua vida está pautada sobre o que é eterno e não sobre o que é temporal. Então Deus vem falar ao nosso coração: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa da vida aqui não é salvação, tá bom? Porque salva a pessoa já é. Coroa da vida é como se fosse um galardão, porque tem coroa da vida, coroa da justiça e coroa de glória. São 3 coroas mencionadas no livro de Apocalipse e das demais cartas do apóstolo Paulo. Isso aqui não é salvação, tá bom? Não está falando de salvação aqui. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, essa igreja aqui, ela não podia olhar pela aparência dela. Primeiro, ela é pequena, depois ela tem pouco
recurso. Porque hoje, quando você vai falar de igreja, de trabalho de igreja, de missão, logo você já pensa na mídia, na televisão, no panfleto, numa igreja grande, muito dinheiro para gastar, porque é isso que as pessoas pensam e querem. Mas aqui nós temos uma igreja que ela tem uma dimensão da sua luta. Olha, você pensa no gigante que eles estavam vendo. Agora você imagina uma igreja pequena, pobre, com muita tribulação, que vai ter um dia para começar e para terminar, mas que ela tem o empenho, que ela tem uma carga profética sobre ela, de ir por todo mundo e pregar o. Então você já pensou no tamanho da responsabilidade? Você pode medir o tamanho, porque o campo é o que, meus irmãos? O mundo. Então qual que é o tamanho do problema, do enfrentamento dessa igreja? É muito grande. Aí você vai para uma igreja pequena. Nós temos aqui um pouquinho de gente. E é por isso que a gente não se desespera. Nós estamos pautados sobre aquilo que é eterno e não sobre o que é temporal. A gente não faz as coisas por aparência. A gente não começa uma coisa porque tem dinheiro para terminar. A gente começa porque sabe que o nosso Deus eterno vai providenciar todas as coisas. A gente não sai da nossa casa para tratar de coisa temporal. A gente sai da nossa casa para vir aqui para ouvir sobre as coisas eternas, porque Deus veio tratar de eternidade conosco. E aí eu quero perguntar para você: você vai continuar ainda pautando a sua vida sobre as coisas temporais? E como você vai enfrentar elas? Você vai enfrentar elas na perspectiva da competência, da condição financeira, do tamanho, da imensidão do problema, do tamanho do Golias, que ele tem um pau lá, ele tem 3,30 metros de altura, ele tem um escudo, ele tem uma espada que pesa não sei quanto, a ponta da lança dele é desse tamanho. É assim que você vai fazer? Você vai dimensionar o problema? Ou você vai olhar para o problema e dizer assim: bom, aqui tem Deus, e Deus é eterno, e as coisas temporais vão passar, então esse camarada hoje ele vai pifar. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, já estamos quase terminando. Capítulo 5. A igreja de Esmirna, na rota dela do livro de Apocalipse, ela é o contrário do livro de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos está de Jerusalém para os confins da terra. A igreja de Esmirna ela é o contrário, então ela é a última das igrejas, então está voltando para trás com o Evangelho. E olha o tamanho da responsabilidade dessa igrejinha. Igrejinha. Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para... Então quando Deus vem tratar com você, vem tratar de vida e vida eterna. Deus não vem falar com você sobre coisas temporais da sua vida, porque as coisas temporais vão passar, porque o eterno vai prevalecer sobre o temporal. E aí Jesus diz: olha, aquele que já ouviu a minha palavra, ele já crê em mim, ele já passou da morte para a vida, ele não entrará mais em condenação. Ou seja, então não se preocupe em ficar preservando, né, o corpo, porque eu não quero envelhecer, não se preocupa com isso não, porque nós vamos ficar velhos. Vai chegar um dia que nós vamos querer fazer as coisas e não vamos poder. Vai chegar um dia que você vai querer cantar e sua voz não vai sair. Vai querer um dia que você vai querer tirar o pé da sua casa para vir para a igreja, você não vai poder. Vai querer um dia que você vai ter até o carro na garagem, mas você não vai conseguir vir. Então preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Por favor.
passou da morte para a vida. E a nossa eternidade, ela está firmada na ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu e ressuscitou em corpo de glória. 1 Coríntios capítulo 15. Mais duas referências e vamos terminar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus e a importância da gente morrer. É tão importante a gente morrer, meus irmãos. Vai ser tão bom o dia da nossa morte. O dia que o salvo morrer, não salvo pelas suas obras, mas salvo por Cristo, convicto da sua fé, sabendo o seu propósito e o seu destino, que ele sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Ele tem convicção que ele faz parte do eterno propósito de Deus. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, isso aqui que você está vendo aqui na frente, corruptível, que se corrompe, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aí você vai entender plenamente o que são temporal e eterno. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O eterno vai vencer o temporal. O eterno vai permanecer e o temporal vai passar. E aí Jesus diz no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida. Então, quando Deus vai tratar conosco, Ele quer que você comece a pensar nas coisas que são eternas. Porque senão sua vida vai ser um sofrimento. Porque você vai ficar parado no temporal. Você vai dimensionar, você vai fazer conta, você vai fazer cálculo que nem os judeus fizeram. Por isso que Paulo diz lá: eu não atento para a tribulação, porque para mim ela é leve e momentânea. Por quê? Porque ela é temporal. Mas aquilo que é eterno, nós vemos no capítulo 4, 2 Coríntios, ele tem um peso, porque o que é eterno tem um peso de glória, de excelência na minha vida. Porque minha vida é pautada não pelas coisas temporais que eu vejo, mas pelas coisas eternas que eu não vejo. E quando esse corpo começar a se desfazer, o homem interior vai se renovar em Deus, porque eu tenho em Deus um edifício criado, não por mãos, mas eterno no céu. Então essa é a minha perspectiva, é a minha convicção de fé. É aquilo que a palavra de Deus me ensina. Para mim nunca ficar angustiado. E o dia que eu ficar angustiado, que seja uma angústia, meus irmãos, que não acarrete uma ansiedade, uma inquietação e dúvida. Porque eu tenho convicção e estou convicto do fato que está na minha frente. E que eu vou seguir para frente e vou continuar indo. Porque até o dia de eu morrer, eu vou continuar indo e esse fato vai estar na minha frente.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Nós temos aqui nessa noite uma visita, né? A senhora veio com alguém convidou? A Ana. Irmã, então apresente para nós, por favor. Essa é a Sheila e essa é a netinha dela, Maria Clara. Oi, Maria Clara. Nós temos escola bíblica dominical. Hoje nós tínhamos quase 40 crianças aqui. Muito gostoso, é maravilhoso, viu, Maria Clara? Mas é bom demais. Eu peguei uma menininha lá no bairro, lá no Lucimar, ela estava chorando, não queria vir. Aí conversei com ela, Maria Clara. A Cauane, talvez você conheça ela, a Eloá, todas elas vêm aqui. Eu acordo ela cedo e ela estava chorosa, não quero ir, por fim ela veio. E acabou indo embora sorrindo. Legal. Mas o nome é Sheila. Dona Sheila, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Que Deus abençoe ricamente sua família, sua vida também. Amém? Muito bem, meus irmãos. Então vamos orar e agradecer a Deus. O Jefferson a gente está acostumado a ver ele, né? Que o Jefferson era de Pompeia. E ontem ele falou assim: pastor, eu vou lá na igreja amanhã. Tá bom. Ele veio, o Jefferson é um menino bom. Gente boa esse menino, né? Tem vindo, veio no culto, gostou da palavra de Deus e tem vindo mesmo. Graças a Deus, Jefferson. Deus te abençoe, viu? Ricamente. A gente fica feliz. Muito feliz mesmo. Que Deus tem colocado um povo para ouvir sua palavra, dar valor à palavra de Deus. Não numa religião, mas na palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ensinar religião para ninguém. Nós estamos aqui para ensinar quem que é o Deus da Bíblia, porque ele precisa conhecer o Deus da Bíblia. Só isso. Se ele conhecer o Deus da Bíblia, então ele já conhece, vai conhecer tudo. Precisa. E ser salvo por esse Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse momento, pela sua palavra que veio falar ao nosso coração. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, a dona Sheila, sua neta, sua família, sua vida. E que o Senhor então esteja aí, Pai, trabalhando no seu coração, para que a tua palavra, Senhor, ela encontre uma guarida aí nesse coração, Deus. Abençoe ali, Senhor, todas as necessidades de sua casa, de sua vida. E, Senhor, muito obrigado porque ela está aqui nessa noite. Te agradecemos por isso. Abençoa, Pai, também nossos demais irmãos que não vieram. Cuida da irmã Damares, Senhor, que está enferma ainda. Pedimos por ela, Senhor, tenha misericórdia de sua vida. Peço também pela saúde de nosso irmão Nelson. O Senhor esteja cuidando também a saúde da Carla também, ó Deus. E pedimos por essas almas, Senhor, que são os nossos irmãos e que estão enfrentando, Senhor, as coisas temporais dessa vida. Como nós também um dia vamos enfrentar as nossas. Pai eterno, peço então que o Senhor esteja cuidando de nossos irmãos que estão aí enfermos, ó Deus, e estabelecendo a sua saúde. Peço pela vida da irmã Vilma, Senhor, que também não está bem, está com uma gripe muito forte. O Senhor cuide de nossa irmãzinha Vilma e zele por ela, Senhor, com sua graça e misericórdia. Senhor, eu peço por todos os demais irmãos que estão aqui também, e cuidando, Senhor, dos seus corações, das suas necessidades, das suas vidas, suprindo, Senhor, em glória, tudo aquilo que precisa ser, Senhor, acrescentado nas suas vidas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê então um bom entendimento para compreender sua palavra, para colocar ela no coração e para viver ela, Senhor. Abençoe cada uma das nossas crianças que estiveram aqui nesse domingo de manhã, as crianças lá em Pompeia também, e guarda-nos, Senhor, em paz,
e leva-nos guardados em paz, Senhor, para as nossas casas. Abençoe o seu povo, a sua igreja, abençoe a cidade do Oriente, cidade de Pompeia, de Quintana, de Herculândia, de Marília, o seu povo e a sua igreja, Senhor, que está espalhado por esse mundo. Pai eterno, que possamos mesmo, Senhor, estar sempre firmado em nossa vida, pautado por tudo que é eterno, Senhor, que pertence a Ti. E é em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos, sempre agradecidos com o perdão de nossos pecados. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, então, que Deus abençoe a todos, né? E vão em paz. Estamos terminados, então. Amém?